Pessoal, paz do Senhor, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma edição do Se Liga Crente Podcast e dessa vez com duas presenças ilustres aqui essa noite, pessoas que a gente considera em grande estima, pessoas de grande relevância ministerial, e a gente vai bater um papo com eles aqui acerca de alguns assuntos. Mas antes, gostaria que eles se apresentassem. Vou começar pelo Caleb. Fala seu nome, idade, endereço, CPF, senha do banco. Fala, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Caleb Ferreira, sou líder de adoração há 13 anos, sou do Ministério de Pregar e pastor Macalister Maia e lidero a UCM, que é um projeto de união interministerial para tirar essa ideia que a adoração é para uma placa e vai muito além disso. Top demais. Estamos também aqui com o Gilson. Fala com a gente, Gilson. Apresenta pra gente aí. Graça e paz, prazer e alegria poder participar desse podcast, Se Liga Crente. Evangelista, Ministério Missões e Resgate. Top. Pastoreado pelo pastor Fernando, pastor Angélica. Homem de Deus. Casado com a Silene Couto. E é um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Glória a Deus, gente. Estou muito feliz de receber esses homens de Deus aqui. A gente vai abordar alguns temas aqui, polêmicos. Vamos colocar eles na prova aqui. Brincadeiras à parte. Quando a gente fez o contato, o Gilson foi bem direto, falou que o Caleb tem um conteúdo muito bom em relação à teologia da adoração. Então vai ser algo, a gente uniu o útil ao agradável, né? Então o pessoal mandou algumas perguntas aqui pra gente. E a temática que a gente vai abordar hoje é os princípios que devem reger a vida de um ministro. Seja um ministro da palavra, seja um ministro do louvor, né? As qualidades de um ministro de louvor em uma igreja podem variar dependendo da perspectiva e das necessidades específicas de cada comunidade. A primeira característica, ou melhor, a primeira pergunta é: como um ministro de louvor, essa é mais voltada para o Caleb, como um ministro de louvor pode preservar a sua integridade ministerial? Muito boa pergunta. Primeiro ponto que eu vejo que acontece muito com o ministro de adoração é que não se ensina o conceito adequado sobre isso. As pessoas associam que a adoração é apenas uma música ou um estilo de vida e acabam atribuindo assuntos, às vezes, de certa forma, equivocados. Uma das frases que eu falo bastante é que muito se fala, pouco se explica. Bom, para ele manter a integridade, primeiro ele vai ter que trabalhar em 3 princípios, que são os princípios da adoração, que é o avodá, trabalho, no hebraico, e prosquínio, devoção, no grego. Ele precisa queimar por Jesus, ele precisa ter uma integridade ministerial, seja ele do louvor, seja ele da palavra. Se ele é do louvor, ele tem que ter habilidade, tanto em cantar como em tocar. 1 Crônicas, no capítulo 15, verso 22, diz sobre Kenanias, um homem que tinha a habilidade de tocar e cantar, e por isso que ele era responsável pela parte do canto, porque ele era hábil, ele tinha habilidades. Salmo 33:3, um clássico, diz: cantai bem com júbilo ao Senhor. E na parte da pregação, no anúncio do Evangelho, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus como obreiro pronto e aprovado, que não tendo que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Ele tem que ser translúcido, transparente. É uma exigência, né? É uma exigência ministerial. Não tem como fugir disso, né? Gilson, para você agora, meu amigo. Conhecimento bíblico, algo assim que é essencial, né? Não tem como fugir disso. Falando a respeito agora do Ministério da Palavra, obviamente isso que o Caleb falou serve tanto para o Ministério da Palavra quanto para o do Louvor, mas na sua opinião, Gilson, a gente quer ouvir de você, meu amigo. Você acha que os ministros hoje têm negligenciado o estudo da Palavra? Essa é uma realidade que nós temos visto aí no nosso contexto, né? Essa negligência do estudo, da pessoa estar fundamentada na pedra que é a palavra escrita, a palavra de Deus, e nós podemos ver isso no nosso contexto. Infelizmente é muita palavra de motivação. Sim. Muitas palavras para o homem, voltada para o homem, não é aquela mensagem cristocêntrica, mensagem do Evangelho, como diz o meu amigo pastor Jaziel, que o Evangelho é uma linha reta, não vai fazer uma curva para que a pessoa possa caminhar, mas é a pessoa que tem que fazer uma conversão para entrar nesse caminho que é o Evangelho. Então, infelizmente, muitos têm negligenciado isso, procurando uma mensagem para provocar, para ter uma agenda, do que propriamente anunciar Cristo como a pedra de esquina, a pedra angular. Sim. Muitas das vezes o ministro, ele não é, como que eu posso dizer? Ele não é valorizado pelo que ele é e pelo que ele produz. Na verdade, ele é valorizado simplesmente pelos números. Hoje, quando a gente procura... Eu falo isso porque eu também trabalho com jovens, sou bem ativo na minha igreja, graças a Deus por isso.
o ministro, seja ele de louvor ou da palavra, ele não é mais valorizado por quem ele é ou pelo serviço que ele presta na igreja dele, mas sim pelos números. Quando a gente olha para a Bíblia, por exemplo, Jesus, quando ele chega em Gadara, ele vai se deparar com um rapaz que estava possesso por uma legião. E qual é a pergunta que ele faz para o endemoniado? Qual é o teu nome? Ele pergunta por identidade. O que o endemoniado responde? Somos muitos. Jesus não perguntou por quantidade, mas sim por identidade. E naquele grande dia, gente, ele não vai perguntar por quantidade. Obviamente que a fé sem obras ela é morta, né? Mas naquele grande dia, ele vai requerer o nome, a identidade. Porque tem ministros hoje que se relacionam com o nome e não com o dono do nome. Eles vão dizer o quê? No teu nome eu preguei, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu curei. Só que a grande questão não é o nome dele, é o seu. É o seu nome que tem que estar no livro dele. Então isso que o José falou é importantíssimo. Isso vai muito da questão da identidade da pessoa, quem ela é em Cristo. É isso que vai determinar. Voltando agora para o Caleb, ele até pincelou, falou um pouco a respeito de habilidades musicais. E isso também é uma realidade. Na sua opinião, Caleb, você acha que os ministros de louvor hoje têm negligenciado essa parte musical? Tem, porque falta discipulado. Eu acho que é uma parcela dos dois. Muito bom. Porque o que acontece? Hoje o pastor, ele chega na igreja, né? O pastor, quando eu falo assim, de um modo geral e não um específico denominacional, ele diz assim, eu quero um som legal, eu quero um som top, eu quero uma afinação assim, um instrumental assado. Só que não há um investimento nessa parte, na cultura da adoração. Você chega para os músicos hoje, já é comum, você vê isso, até os mais antigos falam isso pra gente, não é comum o cara ler a Bíblia, não é comum o cara entender o que é adoração, não é comum o cara ter amizade com outro músico, de emprestar o equipamento, de indicar para substituir ele numa agenda. É uma competição para quem vai estar na linha de frente, para quem vai estar em evidência, sem anonimato, sem discipulado. Então a falta de contemplação de Cristo traz consigo a ausência de comunhão, a ausência de discipulado, consigo a ausência de devoção. E consequentemente a ausência da presença do próprio Espírito. Correto. E aí não vai ter técnica, não vai ter nada. Então acho que a primeira base que a galera tem que ter é, peraí, como é que tá os princípios? A Bíblia diz em Provérbios 23:7, assim como pensa em seu coração, assim será. Então como é que tá a convicção do meu ministro? Ele está discipulando o ambiente, ele tem consciência que ele discipula o ambiente, ou ele está aqui performando porque ele é um bom músico? Então tem esse ponto. Se eu estabeleço o discipulado e eu invisto em equipamento técnico, aí eu posso exigir qualificação. Sim. Se eu não fizer isso, eu falhei na missão, neguei a Cristo e estou botando alguém neófito para discipular um ambiente e gerar uma igreja imatura pelo louvor, que é a palavra cantada. Aí também tem aquela questão, mano, seguinte, a pessoa que supervaloriza a técnica e menospreza a devoção. Que é a parte mais complicada do louvor. Cara, isso é difícil demais, velho. Porque você manter o equilíbrio, você vai ter que ter equidade. Mesmo as oportunidades de discipulado e equipamento, que não é a realidade de Angra dos Reis nem de outro lugar, cara. Às vezes o equipamento que você tem para estudar não é o equipamento que a galera que mora em outro lugar vai ter. O que eu tenho, entendeu? Mas aí o que eu penso que a gente chega assim num pilar singular para ambos? É a gente fazer o melhor enquanto a gente pode. Mário Cortez, fala muito sobre isso. Tá fazendo o possível ou o melhor. É o que a gente tem. Pô, é o que você tem. Sei lá, é um eco do guarda-roupa para você estudar com o seu instrumento. É eu chegar meia hora antes no culto para me tirar o repertório, então eu vou fazer isso. Agora as pessoas elas arrumam desculpa para tudo. E também nós temos líderes super dotados de uma boa teologia que não exercem um discipulado pra galera. Não exerce uma cultura do MDA, fator Barnabé, fator DNA, de discipular a galera, preparar eles biblicamente, tecnicamente. Às vezes a gente tem músicos monstruosos que querem competir, zoar e não ensinar o cara. Tem material de estudo, mas é aquela competição. Então eu peguei essa época. A galera fala assim, não vou te ensinar esse acorde, porque senão você vai tocar melhor do que eu. Ou não, eu que vou tocar no culto. Demais. Eu que vou cantar, eu que vou fazer esse melisma, essa porjatura eu não vou te ensinar, esse iode eu não vou te ensinar. Você percebe que não é nem mais um ambiente de adoração, um ambiente de disputa mesmo. E acaba tendo isso por conta dessa questão técnica. Aí como é que a gente quebra isso? Aí foi aonde surgiu o projeto da UCM, que era baseado em 1 Coríntios 15:28. Quando todas as coisas forem sujeitas a Cristo, o próprio Cristo sujeitará a Deus para que Deus seja tudo em todos. E como eu vou fazer isso? Quando eu começo a observar e admirar a habilidade do outro, cara. Pô, você toca muito bem, gostei dessa ideia, vamos trocar informações. Pô, você gosta de rock, eu gosto de jazz, você gosta de pop, eu gosto de blues. E a gente vai aprendendo coisas e conteúdo e fomentando a cultura. Só que para que isso seja notório, os pastores vão ter que parar de brigar por placa
ir Meu por Deus. números e entender Usa o devoção teu e céu, comunhão. Eita. Entendeu? Aí Só é tem, forte, hein? só Arrepiou. tem resultado nessa área, galera. Se não, esquece, meus amigos. É. Isso aí. Agora vamos falar um pouquinho com o Gilson. Questão de sensibilidade espiritual. A gente percebe isso, né, cara? Ultimamente, nós que somos ministros da palavra, do louvor também, não só na igreja em si, mas na vida do ministro também. A gente percebe que os nossos ministros, não generalizando, nós temos os remanescentes, aqueles que decidiram permanecer de fato, mas eu quero saber de vocês, você tem notado a perca da sensibilidade espiritual dos nossos cultos? Uma realidade que nós temos no nosso contexto, nossos cultos, que essa sensibilidade vai ser gerada no crente, na nossa vida, me colocando em primeiro lugar nessa mensagem, nós temos uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de consagração. Eu lembro que quando eu iniciei meu ministério anunciando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, fui naquele ambiente ali de ciclo de oração. Coisa boa. As irmãs do coque, as irmãs Eita. buscando, orando a Deus ali. E ali foi ali que eu comecei a anunciar a palavra de Deus, ter as minhas primeiras oportunidades. Então, para a igreja voltar esse fogo, essa sensibilidade ao Espírito Santo, a igreja voltar, a receita ainda é mesmo. É a palavra, é a oração, a consagração, é subir o monte, é se reunir naquele culto de oração. Aí sim vai ter essa sensibilidade Em torno dessa sensibilidade, ao né? Espírito Santo. Falando ainda nesse contexto de sensibilidade espiritual, agora eu quero saber de ambos. Vocês acham que a gente se encontra naquele contexto de que Jesus disse à igreja: eu tenho, porém, contra ti que vocês deixaram o primeiro amor? É forte, hein? O que vocês acham disso aí? Meu Boa. Deus. Muito bom. Cara, eu penso que, assim, como você falou, né? Tem sempre um remanescente, Uhum. mas sim por culpa da liderança, cara. Eu culpo muito o líder, assim, porque você é desse meio igual a gente, você sabe que tem muita gente fera, cara. Tem muito teólogo bom, Gilson. Concorda comigo? Tem muito teólogo bom que só quer ficar na academia, pô. O cara não tá na escola bíblica, o cara não conversa com músico. Não tá no culto de Tá doutrina. no culto. Você vê o diácono Precisa. chamando a atenção do músico porque o cara zoou ali, porque o cara às vezes não tá prestando atenção na palavra, mas você não vê o diácono falar assim: ó, eu me disponho a discipular esse cara. Nossa. Eu só vou sair do pé dele quando ele estiver É o cheio cara do que vê o espírito. problema, mas não apresenta uma solução. Esse cara aí, sabe quem é que vai estar faltando hoje nos nossos dias? Obreiro Estevão. Nossa. Atos 6. Quando é que o céu se abre? Quando ele se propõe a resolver o problema. Qual que era o problema? Alimentar os órfãos e as viúvas. E aí todos os viam o quê? Verso 15. Como um anjo e não como um homem. Além dele ser hábil em palavras e ter sabedoria, ele está disposto a resolver o problema. Então eu falo isso assim de um modo geral, como um jovem que estuda, a dizer o seguinte: cara, se nós temos conhecimento, se nós temos a dádiva do seminário, a ênfase da exegese, da oração, da leitura, por que a gente não discipula isso, já que é tão bom pra gente? Por que a gente não propaga isso para que venha a ter sensibilidade? Porque o que traz sensibilidade espiritual para um culto é a contemplação de Cristo pelas Escrituras, mano. Enquanto a galera não vê Jesus na mesa, no quarto, sem microfone, sem nada, não é o púlpito que vai ecoar isso. Lá é 1% de 99% de secreto de comunhão e discipulado. Olha para Atos 2,42, a igreja crescia. Não, perdão, eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Cadê isso nos dias atuais? Qual o músico que tem comunhão com outro músico, cara? A gente tá disputando com quem vai tocar primeiro, quem vai montar primeiro, e quer que Jesus vem, cara, com a casa Deve dividida. ter músico se mordendo nessas horas, né? Tá entendendo? Você olha, por exemplo, para 1 Coríntios 4, é a nossa equipe musical hoje. Um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Silas, outro é de Pedro. Não, eu sou do time master. Não, eu sou Alfa, eu sou da sede. Então, enquanto tem essa visão de partidarismo dentro da igreja e dentro do ministério, Nada a gente vai fluir. Cara. nunca vamos viver um avivamento, mano. Nunca. Mas quer tipo assim, quer viver um avivamento, quer viver devoção, começa nas pequenas coisas, é ver Jesus no ordinário. É ver Jesus à mesa, é ver Jesus no dia a dia. Sim. E aí eu vou romper no altar, porque lá é 1% dos 99% que eu tô fazendo fora. Então, tipo assim, a ideia que eu venho falando há 6 anos com a galera e líderes e pastores é essa: discipule o ambiente até que isso se torne uma devoção. Top. E esse é o ambiente que eu vejo que vai Top. solucionar a falta de sensibilidade. Rapaz, o negócio tá forte aqui hoje, hein? Meu Deus. É uma frase também que a minha esposa usa, né? Que ministério não é disputa,
Mas ministério Boa. é unidade. Boa. E como que a gente vai voltar a esse primeiro amor, essa chama que está se apagando? Muito bom. Né? Que a chama arderá continuamente sobre o altar E não e não se apagará. Então é Meu necessário Deus. colocar lenha. Então aqui no modo simbólico aqui, usando uma alegoria, é colocar a lenha da oração, Boa. colocar a lenha da palavra Muito bom. de Deus, da leitura da palavra, Isso e aí. colocar a lenha da unidade, da comunhão. É Muito assim o primeiro amor vai voltar novamente para o nosso coração. Essa Agora, chama vai arder e Aí queimar que a gente entra no o vidro. contexto de avivamento também. Abacuque Porque 3. as pessoas não têm, às vezes, uma noção do que realmente é avivamento. Quando você olha para a raiz da palavra avivamento no hebraico, surge uma expressão que ela não tem pronúncia. É H-Y-H. Avivamento ali é preservar, manter vivo. Ou seja, Deus ele não quer simplesmente acender uma chama. Ele quer te dar combustível para manter essa chama acesa. Ele quer preservar esse fogo dentro de você. É sobre ótimo. constância, cara. É o que o Hermínio fala, né? Que evangelho não é sobre uma novidade de texto, mas sobre uma constância naquilo que eu ouvi e vi. Nossa. Meu Deus do É céu. sobre o que eu vi e vi. Tem papo aqui pra e 2, sim. 3 horas. Aí a chama arde Arde e e continua. continua. Porque você tá contemplando e anunciando, é sobre isso. Cara, aí ele vai falando sobre os assuntos e vai completando, tá tudo aqui, eu anotei tudo pra não me perder, né? Porque a nossa mente é falha, né? Mas o sentido de liderança, agora, pergunta aqui. Boa. Ele vai tudo caminhando, tudo se conectando aqui. Como um líder pode exercer liderança, obviamente, sem parecer autoritário? Quer responder primeiro ou deixa eu ir? Vontade. Sem ser Sem autoritário, ser autoritário. ele tem a cultura de servo. Boa. Mateus 23:11. Aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, esse será o vosso servo. Servo. A cultura de servo tem que ser estabelecida em nós. Uhum. E como é que eu vou ter isso? Quando nós morrermos. João 5 diz que a hora vem, agora é em que os mortos ouvirão a voz de Deus. E aqueles que ouvirem a voz, ou seja, quando eu morrer para as minhas convicções, quando o poder de decisão não for mais meu, mas do Espírito, aí eu vou entender como ora. Romanos 8:26 diz que eu nem orar sei. Espírito Santo está escrito lá, pois nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus nos ajuda em nossa fraqueza e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então essa cultura de depender do Espírito gera no ministro e no líder Filipenses 1:21. O líder exemplar para mim é Paulo e Jesus. Filipenses 1:21 ele vai dizer, porque para mim o viver é Cristo e morrer é ganho. A indecisão mais louca do ministro é essa. Eu estou indeciso se eu vou para Cristo ou se eu sou restituído a vós. Em outras palavras, continua a discipular e edificar a fé de vocês. Então você percebe a convicção do ministro em servir o corpo. Ele diz em Corinto, eu passei noites e vigílias em tribulações orando por vocês. 1 Coríntios 4, ele vai dizer, ainda que tenhais 10.000 instrutores, o verso 15, ainda não tenhais muitos pais, porque segundo o evangelho de Jesus Cristo, eu vos gerei. Nossa. Olha o trabalho. Meu Deus. Por isso eu insisto que vós sejais os meus seguidores. Então a cultura de liderança sem ser autoritária é ele entender que ele é um servo. É a mentalidade, como diz o professor Douglas da Jesus Cop, meu professor, e o Luciano Subirá, que é a ideia do serviço. Eu estou ali porque Deus me outorgou esse ministério de ensino para discipular, para orientar, para que eu possa ser um servo. Não para mostrar para as pessoas que eu sou um bom líder. Correto. E sempre passando a glória para Cristo. Com certeza. É a trilogia da Trindade, né? Ninguém quer ter luz, mas todos querem trabalhar para que ela brilhe. Eita. É sobre isso. Fala com a É o gente, o que é o que você Paulo acha? diz, né? Eis que sofro dores de parto para que Cristo seja gerado em vós. É Então, isso. a liderança é essa, está na mão, com a mão no arado É ali. muito mais do que um cargo, né, mano? Muito mais que o cargo, exatamente. A pessoa que está ali totalmente envolvida da obra ali, com o seu exemplo, com o seu bom testemunho. Você está aqui uma ilustração de um evangelista. Um evangelista que ele passou, viu o paralítico e disse ao paralítico, ó, Jesus tem uma obra na tua vida, Jesus ele te ama. E esse paralítico, olha a minha situação. Como é que você vem falar de Cristo para mim, eu estou nessa situação? Mas todas as vezes que ele tinha uma oportunidade, ele assim ajudava aquele paralítico. Aí teve uma oportunidade que o paralítico pergunta para o evangelista, olha, o Cristo que você serve é bom assim como você é bom? Aí o evangelista não tem comparação, a bondade dele, o amor dele. Aí ele levanta a mão e reconhece Cristo como o único e suficiente Salvador. Então o exemplo fala muito mais do que Com certeza. a palavra. Muito bom. Sensacional. Agora a questão de empatia, cara. Isso aqui me pegou um pouco. Empatia e capacidade de conexão na Boa. vida do ministro. O ministro ele precisa ter empatia. Sim ou não? Sim. Sim. Network é vida. 15% conhecimento, 85% network.
Qualquer lugar é amizade, conexões, é o que eu tô dizendo, vai entrar na comunhão novamente. E isso entra também no contexto de culto. Tudo. Olha para 1 Coríntios. Do capítulo 11 ao capítulo 14, Paulo destaca 4 epístolas para falar sobre culto. Na 14ª ele começa a narrar o que cada um faz. Ele diz, são todos apóstolos? São todos mestres? São todos evangelistas? Ou são todos profetas? O corpo é só olho? O corpo é só nariz? O corpo é só boca? Então, se eu vou ter que entender essas subdivisões do corpo, eu só vou usufruir do que Deus está entregando para você se eu estou comunicando com você. São muitos membros, mas nem todos têm a mesma operação. E por isso que eu tenho que ter empatia e humildade para ouvir o que o Espírito compartilhou contigo. Uau. Porque a revelação não é completa em um, mas é completa no todo. É por isso a ênfase da comunhão. É por isso que nós precisamos ter essa comunicação com o outro. Porque o que Deus está revelando para ele não é o que ele está complementando a mim. E isso só vem pela empatia. Como é que eu vou entender que Deus está falando algo com você se eu não paro para te ouvir? Muito bom. É uma engrenagem, né? É. Uma engrenagem, sobre é isso. um corpo, né? Às vezes o ministro, o evangelista, ele se coloca numa situação que ele fala assim, ó, no culto eu ganhei 3 almas para Jesus. Ou foi 5 almas que foi até o altar. Mas se não fosse aquela irmãzinha do ciclo de oração ou aquele jovem que primeiramente lançasse o convite para ir até o culto, não teria almas no altar. Então tudo isso é uma conexão, tudo isso é uma união que dá esse resultado e no final... Eu gosto de falar sobre isso aí, cara, porque assim, a gente vê no final do culto aquela questão do apelo, aí vem um monte de gente, aí o pregador fala, eu ganhei 5, 10 almas para Jesus, quando na verdade, cara, aquela alma foi alcançada por uma oração que foi feita 3 meses atrás por alguém que nem estava no culto. Aí nós vamos ter que voltar na Rua Azusa. Meu Deus do céu. Porque o que acontece? Deixa eu usar, meu filho. Antes de chegar o avivamento na Rua Azusa, Frank Battleman estava gerando isso na oração durante 2 anos. Nossa. Ou seja, então, deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que tem coisas que a gente vive no culto que foram geradas anos na oração? Então tem muitas pessoas que estão vivendo esse momento agora porque alguém plantou com lágrimas. Para não ficar numa narrativa filosófica, Salmo 127:6, aqueles que semeiam com lágrimas ceifarão com alegria. Então tem muita gente plantando coisa com lágrima para que a gente tivesse aqui hoje, cara. Verdade. Então é por isso que os ministros, eu falo muito isso com a galera, eu falo, gente, a gente tem que dar muito glória a Deus e agradecer porque o que a gente tem é fruto do que alguém chorou lá atrás. É o que alguém plantou lá atrás, intercessão, em súplica, muita mão sobre a nossa cabeça. A gente pode entrar nesse ponto se quiser, que é o dom de ativação, Romanos 1:11. Estou ansioso para estar com vocês e compartilhar algum dom espiritual que vos edifique. Então isso é a galera da oração, as irmãs do coque para quem é da Assembleia, a galera da intercessão, né, que tá geralmente nas batistas, que é aquela galera que, tipo assim, todo mundo tem medo pela proximidade que aquelas pessoas têm de Deus. Nossa, é verdade, então eu acho que, assim, tem muita coisa que eu vivo hoje, que é fruto de oração de muita gente ontem, que às vezes nem me conhecia, mas o Espírito soprou meu nome ali. Glória a Deus. Então é sobre isso. Pra gente caminhar pro final, uma conversa tão boa, cara, não daria vontade de encerrar, meu Deus do céu. Mas pra gente caminhar pro final aqui, essa aqui acho que é a mais polêmica de todas. Humildade. A questão da humildade na vida do ministro. Qual a importância da humildade na vida de um ministro? Quer falar com a gente, Dilson? Fala com a gente. Então, essa questão aí da divisão que o Caleb já citou aqui, os músicos e a realidade da nossa igreja hoje, que uns dizem ser de Paulo, outros dizem de Apolo. Aí o apóstolo Paulo fala que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento, que faz a obra crescer. Correto. Porque tanto ele, tanto o Apolo são ministros. E a palavra ministro ali é Rui Pereta, que é aquele escravo condenado à morte, mas ele tem uma última função, que era estar lá no porão do navio, né, navegando para que o navio pudesse chegar ao seu objetivo. Muito bom. Então essa é a nossa condição de ministros, de servos de Deus, de estar lá no final do navio, estar lá no porão, né? Não somos nada. A verdade é que o que disse o profeta João Batista, é necessário que ele cresça e que nós... Muito bom, muito bom. Muito bom. Aí você está dizendo o seguinte, então, que tem gente se gloriando por uma função de servo, quando na verdade ele devia ter consciência de que ele era um escravo. Boa! Meu Deus do céu. Não leu Apocalipse 5:9. Esse aí não lê Bíblia. Eu acredito assim, cara, que nessa questão de humildade a gente pode citar diversos textos, mas eu vou citar esse que é um dos meus favoritos, que é a 1 de Pedro 5:6, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor.
que no tempo certo ele vos exaltará. Não é os humilhados serão exaltados, tá? Pelo amor de Deus. Mas é o Olha aí, local ó. certo para se humilhar, ó. Com certeza. Debaixo da potente mão do Senhor. Mas eu acredito que, cara, é a consciência de Apocalipse 5:9. E Cristo comprou para Deus povos de todas as tribos, línguas, raças e nações. Então, se eu fui comprado, como diz meu professor Luciano Subirá, eu me aproximo dele e estou perto dele como um escravo, que ama fazer os serviços do seu amo. Né, o Alessandro Vilas Boas fala até uma canção nisso, né, no Espontâneo do Oni, que ele diz, eu sou um escravo do Senhor e do seu plano. E quando a galera quer usurpar disso, achando que ele faz alguma coisa, é que ele não entendeu a palavra no original, da graça que é hexagarô. É usufruir de algo que foi pago, ou seja, eu não mereço aquilo que eu tenho acesso. Nossa. Os dons são dele, a glória é dele, tudo é pra ele, se ele tirar o espírito não tem nada. Meu Deus. Então, para os soberbos de plantão, eu digo o seguinte, cara, se Deus tirar o Espírito Santo, Olha aí, ó. se Deus tirar a unção, se Deus tirar a voz, se Deus tirar a agenda, quem é você? Meu Deus. Se na ausência de tudo isso, você ainda o adora, você entendeu a real ideia da diaconia do ministério. Caso contrário, você é só mais um garoto que canta, uma pessoa que canta, toca com o instrumento na mão. Mas que nunca compreendeu de fato qual é o seu chamado. Porque o chamado de Deus é você conhecê-lo, é Filipenses 3. Olha o que Paulo vai dizer. Quanto à lei, irrepreensível, fariseu. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, abri mão de todas essas coisas. Por amor de Cristo. Quero conhecer a Cristo e ser achado nele. Glória a Deus. Só que as pessoas não vão ser achadas nele enquanto não tiver a Aleluia. humildade da submissão. Isso só vem, resumindo, com jejum e oração. Glória a Deus. Não dá nem vontade de encerrar, viu? Rapaz, o negócio tá bom, hein? Mas, gente, quero já agradecer a presença de vocês, né? Contribuíram muito. Foi muito rico o bate-papo aqui hoje. Acho que o Ale que tá ali atrás das câmeras ali, a gente tem que trazer ele de novo, você não acha não? Com certeza, né? Gente, Deus abençoe vocês. Gratidão. Querem falar mais alguma coisa? Pra se Não, despedir da obrigado. galera aí? Somente agradecer, gratidão. Então é isso, Obrigado. gente. aí, tamo Deus junto. abençoe vocês. Deus abençoe Gilson, Caleb. Muito tamo obrigado. junto. Serviram com excelência aqui essa noite, tá? E é isso, gente. Deus abençoe vocês. Valeu. Viu? Valeu.